Bem, então na última aula a gente viu que propósito é o movimento de servir aos outros sem deixar de servir a si mesma. E a gente entendeu também que prosperidade, ela é consequência do alinhamento entre o servir e o receber. Por que a gente trabalhou tanto a nossa mentalidade antes de entrar aqui? Porque se você entra aqui sem ter muito claro na sua mente que você está fazendo um serviço e por isso tem que receber por isso. Senão você vai começar a ter um monte de aluno e dar desconto para um e não cobrar o outro e ter dó do outro e se envolver, se misturar na história do outro. Só que a questão aqui não é sobre isso. Não se misturar. A gente falou um pouquinho da empatia destrutiva, da verdadeira empatia. A diferença entre as duas, porque cada pessoa está vivendo num momento da sua vida, as dores elas servem para o crescimento, e se eu me envolvo e me misturo e tomo as dores da pessoa para mim, eu entro no triângulo de Karpman, eu começo a controlar, ou seja, o outro tem que buscar a evolução dele. E eu preciso saber que eu tenho merecimento, que eu tenho que ser honrada por aquilo que eu tô entregando. Então, se você não tem essa mentalidade, talvez em algum momento você comece a se perder na hora de lidar com algumas situações aí dentro do seu curso, mentoria, ou seja o que for que você decidiu ofertar. E agora a gente vai fazer a mandala da realização, para que você entenda e comece a refletir o que você vai oferecer para o teu público. Então eu trouxe aqui, você vai fazer o seguinte, você vai dividir uma folha e no primeiro quadrante em cima você vai colocar assim, o que você ama fazer. Você vai colocar essa pergunta. No quadrante do lado, você vai colocar outra pergunta. Em que você é boa? No quadrante de baixo, você vai colocar o que o mundo precisa que você pode oferecer. E no último quadrante, você vai colocar pelo que você pode ser paga. E você agora vai começar a escrever os seus talentos. Então, o que você ama fazer? De repente, você vai falar para mim que você ama cozinhar, que você ama fazer bolo, que você ama fazer massagem, que você ama andar de bicicleta, que você ama correr, que você ama... Beleza, você vai colocar tudo que você ama fazer. Depois, você vai colocar no que você é boa. E aqui envolve principalmente você pegar a opinião das pessoas, porque às vezes você nem se acha tão boa naquilo, mas às vezes as pessoas vivem falando pra você: caramba, você é muito boa em conselho. Nossa, você é muito boa você é muito boa na forma como você lida com o seu filho. Nossa, você tem uma habilidade grande para conduzir o seu marido. E de repente as pessoas falam isso pra você e você nem tinha pensado nisso, que você é tão boa. Então aqui você vai colocar aquilo que você acha que você é boa e aquilo que as pessoas dizem que você é boa também. Depois, o que o mundo precisa e que você pode oferecer. Bom, será que o mundo precisa de pessoas que ensinem mulheres a maternar de uma forma leve? Será que o mundo precisa de pessoas que ensinem mulheres a equilibrarem suas relações? Será que o mundo precisa de mulheres que emagreceram 30 quilos com mudança de hábito e inserir não sei o que na rotina? E será que o mundo precisa de pessoas que falem sobre o intestino inflamado? Será que o mundo precisa de pessoas que falem sobre como dar certo no digital? Será que o mundo precisa de pessoas que ensinem dar banho num cachorro dentro da sua casa de forma mais fácil? Será que o mundo precisa de pessoas... Ou seja, você vai colocar o que o mundo precisa.
e que você pode oferecer. De repente você tem um talento, você vai começar a olhar os teus talentos e que você pode oferecer. E na última, pelo que você pode ser paga. Porque tem vezes que você vai reparar que muitas vezes você vai reparar que você já está fazendo coisas, mas que você não está cobrando por isso. Quantas vezes liga aquela sua amiga lá e pede algo para você e você dá de graça e não cobra? Quantas vezes as pessoas pedem coisas para você que você faz e que é uma habilidade sua e que você não está cobrando e que você poderia cobrar por aquilo? E aí você não está identificando muitas vezes porque você está passando por perrengues financeiros, mas você está simplesmente dando e não está com o alinhamento entre dar e o receber. E isso faz parte da prosperidade, você saber dar e saber receber, saber cobrar por isso. Então, através dessa mandala, eu sugiro que você faça esse exercício, você vai identificar e você vai chegar. Qual é o melhor produto que eu posso oferecer para o meu público? E a partir desse momento que você definiu, é isso que eu vou fazer, é isso que eu sou boa, maravilha. A gente vai seguir falando quais serão os próximos passos. Você vai perceber que vai sair daí ideias, porque assim, muitas vezes você está fazendo algo para uma empresa, é contratada CLT, é paga mensalmente, e aí vamos supor, vou dar um exemplo. De repente você faz o marketing da empresa, e aí você faz divulgações para os times e tudo mais, você que faz as campanhas de venda, você faz, ou seja, quantas pessoas no mundo gostariam de ter o teu trabalho? Só que você tá lá, contratada CLT para a empresa, e aí você ganha 7 mil reais por isso. Só que se você montar um curso do que a pessoa tem que fazer, qual é a primeira coisa de desenvolver em marketing, seja para, aí você vai ver, é público final, é para quem está montando uma empresa do zero, é para quem já tem uma empresa de até 10 funcionários, olha quantos produtos você pode de repente começar a estruturar de algo que você faz com tanta facilidade. E aí você vai perceber que se você pegar e montar esse curso e entregar, ao invés de você ganhar 7 mil de uma empresa, de repente o curso ele vai custar 397. Ou se você for dar uma mentoria de acompanhamento, a mentoria ela vai começar, eu sempre falo, começa num valor e depois você vai melhorando e subindo o valor dela, para duas coisas acontecerem. Primeiro, para sua mente destravar que eu consigo, as pessoas gostam do que eu faço, e aí depois você vai aumentando. E outra, no meio do caminho, você vai perceber coisas que você pode implementar e melhorar e entregar coisas melhores para os seus alunos. Então, ela vai ficando mais robusta de conteúdo. E aí você vai melhorando o valor justamente de acordo com a sua entrega. Então, mas vamos fazer uma conta básica. Se você montar um curso de 397 e colocar a rodar, você não precisa nem sair do seu CLT nesse primeiro momento, até para não fazer, né, o otimismo burro de que, eu vou vender. Legal. Para quantas pessoas você pode vender isso dentro do seu mês e de repente não precisar mais do seu CLT daqui a alguns meses e focar nisso e fazer isso escalar e crescer muito mais e montar a sua empresa. Só que você fica muito aqui, no 7 mil, e aí você não encontra tempo, você não encontra disposição, você tá cansado, chega no final de semana, você quer desfrutar com a família, muitas vezes você trabalhou até tarde, não tá conseguindo nem ir na academia, então você tá com a sua mentalidade travada e perdendo a oportunidade de fazer isso aqui. Só que você precisa de um plano. A partir do momento que você decide, você precisa de um plano. Beleza, durante 1 ano da minha vida eu vou sacrificar os meus finais de semana, não vou ir pra festa, não vou sair, eu vou utilizar X horas do meu sábado, X horas do meu domingo, eu vou chegar em casa todos os dias e por 40, 50, 1 hora eu vou colocar esse plano em ação, fazer as gravações das minhas aulas, ou mentorar alguém para ter a prova social, para ter um feedback. É um plano de ação. O que eu vou fazer para colocar isso aqui no ar? Só que muitas vezes você tá lá no piloto automático só reclamando do que tá acontecendo, mas não fazendo nada para mudar aquilo que você pode fazer.
Então você vai perceber várias coisas dentro do seu trabalho que você faz, dentro dos seus hobbies, dentro da sua casa, coisas que você pode levar para o mundo, que o mundo precisa disso e que muita gente pagaria para isso. Só que não se limite, não ache que, imagina, quem vai pagar por isso? Eu já disse que os cursos mais estrondosos são aqueles que mais vendem. Por quê? Porque você nicha muito. Tem muita gente. Lembrando, temos 8 bilhões de pessoas no mundo e a gente pode vender para todas elas. Até porque hoje a gente tem plataformas que até fazem tradução. Então, às vezes você grava em português e ela entrega em inglês. Então, você não precisa... Ok, a gente vai começar de uma forma e a gente cresce. Mas você não precisa ficar pensando, mas e isso? Calma, não se limite, não fique pensando nas coisas que vão acontecer. A questão agora é montar o plano. Decidir o que você pode oferecer. Legal, então nesse primeiro momento eu vou dar mentoria. Eu vou dar mentoria justamente para pegar as provas sociais, vou encontrar pessoas que queiram essa mentoria e vou pegar a prova social e aí no meio do caminho não se preocupe em gravar aula. Gravar aula faz parte do processo. Pense em vender primeiro. Porque se você vende, você pega o recurso e você utiliza o recurso para melhorar aquilo que você vai entregar. Então, por exemplo, vamos supor que você começou a vender a mentoria, vendeu para 1, 2, 3 pessoas e você não tem o produto gravado. Vai para o Zoom, enquanto você estiver dando aula para essas pessoas, você clica para gravar e você sobe na plataforma a gravação e aquilo já serve como aula. Então não se prenda eu preciso gravar primeiro, não. Senão você está colocando um tempo perdido sabendo que aquela aula, de repente, você vai olhar e você fala assim, putz, eu posso melhorar muito mais. Isso aqui pode ser entregue de forma muito melhor, eu vou gravar de novo. Só que você vai perder tempo fazendo isso e não vai para as vendas, e isso vai te travar. Vá para as vendas primeiro, destrava a sua venda e na entrega grava e vai melhorando no processo. Quando vocês entraram para o desafio, foi ofertado para que vocês, para quem quisesse comprar a parte, poderia comprar o mapa mental para desenvolvimento do público, o mapa mental para você estruturar os módulos da sua mentoria, junto com o Trello, onde você poderia já deixar tudo bonitinho para você seguir o passo a passo que está faltando, para não se esquecer desses passos. Isso era uma coisa que você poderia comprar junto com o desafio. A outra coisa que você poderia comprar junto com o desafio eram os prompts. Esses prompts são extremamente importantes para você montar o teu produto, a tua mentoria e o que você vai oferecer para você encontrar o seu público ideal, qual é a comunicação, qual é a resistência desse público, para você conhecer quem é esse público. Só que já existem prompts preparados, prontos, que você pode utilizar e que justamente vão facilitar. É muito rápido e simples. Você não precisa, você já pega o prompt já preparado, joga no ChatGPT, ele vai te dar aquilo lá e da resposta dele, você vai abrindo e jogando todos os prompts. Também existia isso para compra com excedente. Se você hoje quiser comprar, adquirir esses produtos, chama meu time, eu vou colocar aqui embaixo o WhatsApp, ou eu vou colocar inclusive o link para você já acessar e poder fazer sua compra. Eu vou colocar as duas coisas, o WhatsApp, se você quiser chamar meu time e saber qual que é o produto que eu posso comprar, tal, ou você chama diretamente, ou você tem o link que você pode fazer a compra. Os prompts, eles são muito indicados. Eu tenho até hoje, eu utilizo, porque a cada vez que eu vou pedir algo para o ChatGPT, eu salvei esse dossiê, eu chamo de dossiê do Reset Mental, dossiê da Lu Felizmino, e eu salvei isso no meu computador. E eu preparei exatamente do jeito que eu tenho e forneci para vocês. Dentro desse dossiê, vocês vão achar o público, as narrativas, os temas para eu gravar, seja de carrossel, seja de reels, de stories, de conteúdo. Quais são as dores? O que esse público busca para eu saber? O que eu preciso falar para eu me conectar com esse público? Quem é esse público? O que esse público faz?
Qual é a resistência desse público? E aí, mais pra frente, você vai identificando, inclusive, a carta de vendas. A carta de vendas é a sua sessão estratégica. A sua sessão estratégica, a gente vai falar já já, ela é extremamente importante estar montada com gatilhos de vendas para você conversar com o teu cliente. Então, dentro desse prompt, que é muito útil, é idêntico ao que eu fiz quando eu comecei, quando eu montei a minha sessão estratégica, eu coloquei lá para que vocês pudessem comprar também esse prompt e utilizar dentro da estrutura e do produto de vocês. Então, para quem quiser, tem o WhatsApp embaixo do meu time ou diretamente o link dos produtos que eu disponibilizo para que vocês tenham facilidade na montagem do produto de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou te entregar um funil. Esse funil não tem como dar errado. Eu testei depois de um monte de coisa dar errada para mim. Esse funil não tem como dar errado. Ele só vai dar errado se você não fizer. Então, eu fiz questão de entregar esse funil, por quê? Qual era o meu caso? Meu caso era, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha condição de contratar curso, mentoria ou qualquer outra coisa. Na verdade, quando eu contratei, eu falei assim, eu fiz aquelas sessões estratégicas, eu falei, eu preciso disso, eu ia ter que vender naquela mesma semana. Eu já tinha isso na minha cabeça. Eu vou investir, mas eu tenho que vender na semana, porque aquele dinheiro ia acabar, a indenização do meu marido ia acabar, a gente não tinha, e eu precisava vender naquela semana, então o curso tinha que ser muito assertivo, o curso ou mentoria tinha que ser muito assertivo pra gente desbloquear mesmo. E eu já contei que eu fiquei mais de 1 ano e meio com resultado zero, sem resultado nenhum, e sabendo que eu tinha conteúdo pra caramba, que eu tinha conhecimento, que dava resultado, que dava certo aquilo, só que o que eu não tinha, estratégias. E estar no digital sem estratégia, você vai morrer. Se você não tiver a estratégia certa para utilizar dentro do teu negócio, você vai perder tempo e dinheiro e otimismo burro. Porque todo negócio precisa de estratégia. Você não vai precisar investir mundos e fundos para dar certo na internet, como eu, por exemplo, utilizei para montar meu salão de beleza. Que eu precisei de mais de 100 mil reais naquela época, muito mais de 100 mil reais, para comprar aparelhagem, maquinário, fazer reforma. Só de reforma no salão foi mais que isso, enfim. Aí fora tudo que eu precisei colocar, de mobília, enfim. Você não vai precisar fazer isso para entrar na internet. Só que você vai precisar investir em você. Investir em você, primeiro, na mudança da tua mentalidade. 2, investir em tráfego pago para você alcançar pessoas. É como se fizesse uma panfletagem. Você vai precisar investir em alguém que faça uma arte bacana para você, um vídeo bacana para você, alguma coisa. Só que isso é um segundo passo. Porque nesse momento, se você estiver no patamar que eu tava, eu precisava dar certo porque eu precisava lucrar de qualquer jeito e eu não tinha dinheiro para investir. Nem em tráfego pago mais, porque eu já tinha queimado, muita coisa em tráfego pago não tinha dado resultado e eu precisava de rápido resultado. Bom, sem dinheiro, precisando de resultado e a única coisa que eu tinha era a minha decisão de que eu não desisto e que eu vou fazer dar certo. Aí a gente fez um curso onde eu fiquei o final de semana inteiro montando a oferta. A oferta nada mais é do que essa carta de vendas. Essa carta de vendas, ela junto tem o prompt, nesse arquivo que eu falei para vocês, junto tem a carta de vendas, que vai ter os gatilhos que você vai precisar utilizar na montagem. E aí ele vai te dar tudo, e aí lá você destrincha e monta o seu PowerPoint. O PowerPoint de apresentação que você vai utilizar. Então, o que você vai fazer? Até então, todo mundo vendendo na internet que você tem que jogar lá um criativo e vender no perpétuo e que vai dar certo. E eu tentei muitas vezes
e fiz alguns cursos e não destravava, porque tinha muito mais coisa envolvida. Tinha que entender profundamente de tráfego pago, tinha que entender profundamente do produto. Então, assim, não é simples como as pessoas às vezes falam. É simples, mas você tem que saber fazer, você tem que ter a estratégia certa. Então, essa estratégia que eu vou te dar agora, ela vai te destravar, você vai ter resultado com toda certeza, sem que você tenha que investir em tráfego pago ou qualquer outra coisa. Você só vai precisar investir tempo, disposição, a sua decisão e obviamente, fazer o teu melhor, tá? Então aqui, o que você vai fazer? Você vai montar a sua sessão estratégica. Primeiro, você já entendeu, né, o que você vai fazer, qual é o produto que você vai vender lá na internet. Você já tem um Instagram? Se você não tiver, você vai montar o seu Instagram oferecendo isso. Eu sugiro que você já utilize o seu próprio Instagram, mesmo sendo pessoa física, porque tem muita gente lá dentro, inclusive, que compraria o teu produto. Ai, mas Luana, eu não quero misturar. Bom, todas as desculpas e justificativas são para te deixar no mesmo padrão. Tudo aquilo que você tiver medo é para te travar não fazendo e, consequentemente, não liberar a prosperidade na sua vida. Lembra o padrão limitante que a gente tem e que vai dar desculpas para a gente não fazer o diferente? Então, utiliza o teu próprio Instagram, que vai ser muito mais rápido. As pessoas podem indicar, elas já te conhecem e vai aos poucos melhorando o Instagram e talvez até monte um outro. É bacana ter dois, até porque se você tem um travado, você continua com o outro. Então, é uma estratégia muito interessante, até como gerenciamento de riscos. Mas, neste primeiro momento, eu indico que você faça isso dentro do teu. E aí, você vai montar. Já sabe o produto, já deixou o Instagram bonitinho e agora você vai precisar montar a sua oferta. A sua oferta é a sua apresentação. A apresentação inteira é uma oferta. Então, você vai ter gatilhos a todo momento dentro da sua apresentação para se conectar com a pessoa que estará do outro lado. Então, você vai se conectar com a dor dela, e aí você vai entender a dor dela e você vai falar, eu resolvo isso aqui. Isso aqui, ó, tá muito alinhado com o que eu entrego. Aí depois você vai, enfim, você vai conduzindo essa reunião até que ela compre de você. Você não vai precisar vender. Ela vai comprar porque ela vai falar assim, é isso aí. Eu preciso disso aí que essa pessoa tá me vendendo. Então, essa reunião, ela tem gatilhos para te conduzir até o final dessa forma. Tá, Luana, mas quem vão ser essas pessoas que eu vou buscar na reunião? Legal. Então, aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai desenvolver, primeiramente, um carrossel onde você se conecta o tempo todo com a dor. Então, você vai pegar aquele prompt que você já fez, quais são as dores, com quem é o meu público, com quem eu quero me comunicar, e eu vou achar dor crônica e dor ativa. A dor crônica é aquilo que a pessoa já se acostumou. E a dor ativa é aquilo que tá doendo demais. Então, vamos lá. Dentro do nicho de desenvolvimento pessoal, por exemplo, a gente pega a dor crônica de um casal que tá com um casamento bem mais ou menos mediano, mas eles já se acostumaram, já se conformaram e estão empurrando com a barriga. Isso é uma dor crônica. Não tá legal. Nenhum dos dois tá feliz, mas estão empurrando. Deixa a vida me levar. Essa é uma dor crônica, ela já se acostumou. A dor ativa é, por exemplo, uma traição, que já deixou, a dor crônica já existia, mas agora tem uma dor ativa junto, então tem uma dor crônica mais uma ativa. A dor, no momento da traição, a mulher, por exemplo, ela fala assim, tá doendo demais, eu preciso dessa ajuda. Então, quando você tem as duas dores juntas, você tem mais facilidade. Então, você monta um carrossel com essas duas dores, crônica e ativa, do teu público para se conectar. Esse carrossel, a estrutura dele, a capa, ela tem que chamar atenção. Não escreva muita coisa, não deixa poluído. Eu vou ver se eu acho aqui. Eu vou ver se eu acho aqui e aí eu disponibilizo aqui embaixo para vocês também como montar um carrossel assertivo para eu me conectar com o cliente ideal. Lembrando, ele tem que ter até 10 slides para você poder turbinar.
E aí você vai montar esse carrossel, né, trazendo consciência que a pessoa precisa daquilo lá que você está oferecendo, e no último você vai fazer um CTA, que é uma chamada para ação. Esse CTA você vai chamar a pessoa para vir para o seu perfil e começar a te seguir. Só isso. Então você vai fazer um carrossel e no final um CTA para ela te seguir. E aí você vai turbinar. Seja R$15, veja o que você tem de disponibilidade para turbinar. Só que agora você começa a acompanhar. Tem que começar a chegar muita gente no teu Instagram. E aí, cada pessoa que chegar, você vai mandar uma mensagem de boas-vindas. Só que essa mensagem de boas-vindas é algo também muito sutil. Olá, vim te dar as boas-vindas, e finaliza sempre com uma pergunta. O que te trouxe aqui? O que você gostaria de resolver? Você também, enfim, faça uma pergunta, porque isso abre margem para a pessoa conversar e se conectar com você. Quando ela se conecta e ela responde, ok, ela já caiu no seu funil. Então aqui você vai captar pessoas para virem te seguir, você vai mandar uma mensagem de boas-vindas. Finalizando com uma pergunta, a pessoa te responde, você vai começar um assunto com essa pessoa. E aí você vai até chegar no momento que você vai oferecer, você vai entender, primeiramente, se a pessoa tá no momento de resolver aquela dor, porque senão é tempo perdido seu e da pessoa. Ah, tá no momento de resolver a dor? Beleza. Então, eu vou te convidar para uma sessão, eu vou te presentear, vou te convidar para uma sessão diagnóstica tal, ou para uma sessão estratégica para você desbloquear isso, ou para uma sessão para você, eu não sei como é que vai chamar a sua sessão, tudo depende do seu nicho. Você pode oferecer uma sessão para abrir ela para as vendas dela, se você é da área de vendas, trazendo, obviamente, valor dentro dessa sessão. Você vai montar. Como chama a sua sessão? E aí você vai convidar essa pessoa e vai levar para a sessão 1. Só que paralelo a isso, além de você não vai ficar exclusivamente dependente de pessoas que vão chegar no teu Instagram. O que você vai fazer? Você também vai ir até os outros Instagrams, você vai ir até outros perfis e vai pescar no mundo digital. Só que como é que você vai fazer isso? Imagine o seguinte. Imagine que você trabalha com carros. E aí você viu um post, né, de pessoas querendo comprar carro. Você vende carro. E aí tem lá um post aleatório que você cruzou de concorrente seu e tem 200 comentários de pessoas querendo comprar carro. Legal, aquele post tá demonstrando quem é o teu público. O teu público tá lá. Aí você vai pegar as pessoas que realmente você acha que tem condição de entrar, de comprar o carro que você quer vender. Aí você vai entrar na bolinha dos stories. Você vai entrar primeiro, você faz uma pesquisa. Entra no Instagram da pessoa e vê o perfil. Vê se tá de acordo com o que você busca, do perfil que você busca. E aí depois você vai olhar e você vai ver se na bolinha ela tem stories. Se ela postou algum story, você vai assistir o stories da pessoa. E você vai comentar alguma coisa nesse stories, finalizando com uma pergunta. A pessoa não sabe que você chegou através daquele post. Ela nunca vai saber de onde você chegou. Porque, afinal de contas, você só chegou para ela fazendo um comentário na bolinha dos stories dela. Então, vamos supor que a pessoa foi lá e postou a foto do filho. Uau, ai, que lindo, que gracinha. Quantos anos ele tem? Todo mundo vai responder. Você não responderia? Se alguém chegasse, ai, que lindo, elogiando o seu filho e perguntando quantos anos tem, você responderia? Respondeu? Legal. Ai, que legal, e ele gosta de passear, meus filhos também e tal. E você vai fazer uma conexão com a pessoa sem ficar falando demais e sempre finalizando com uma pergunta para ela poder te devolver. Só que no meio dessa conversa, você vai conduzindo para o seu negócio. Então, se você vai falar de carro, aí chega um momento que você fala assim, é que eu vendo carro. Você conhece alguém que esteja no momento de comprar carro? Se a pessoa tiver, ela já vai falar e você já se conectou. Isso foi só um exemplo, carro, tá? Mas, por exemplo, você entra num post vamos supor que você desenvolveu lancheira saudável para as crianças. Esse é o teu produto. Quantas mães gostariam de se conectar com você? Aí você
precisa ter o público são mães que tenham filhos de idade 0 a 10 anos, 0 a 12 anos, e aí você tem que se conectar com essas mães. E aí, de repente, você vê um post de mãe e qualquer tipo, tem vários posts de mãe solo, tem vários posts falando sobre criança, sobre educação de criança. Aí você começa a seguir esses Instagrams que tem esses posts. Se entrou, vai ter os comentários lá embaixo. Entrou no Instagram da pessoa, você não vai mandar mensagem. Se você mandar mensagem, vai ficar bloqueada e ela precisa liberar. Se você comentar nos stories dela, ela recebe, mesmo que você não esteja seguindo a pessoa. E aí você manda mensagem, você não precisa sair seguindo todo mundo, senão o teu Instagram vai ficar poluído. Manda a mensagem sem seguir a pessoa, mas se conectando com ela. Então imagina o seguinte, você vende a lancheira saudável, aí você descobriu que aquela mãe, ela tem 2 filhos. Um com 8, um com 6. Aí você foi lá e mandou uma mensagem. Ai, que lindos! Eles ficam o dia inteiro na escola? Você só tem os 2? A mãe vai se conectar. Fora que dentro do teu Instagram, você já começa a postar vários carrosséis falando daquilo. Então, a pessoa vai olhar e viu que você veio puxar assunto, ela vai entrar no seu Instagram pra ver quem você é. De repente ela já viu, uau, olha isso, o que essa pessoa oferece, tem tudo a ver comigo. E ela mesma ainda puxa assunto com você. Mas, se ela não entrou, você vai puxar. Ah, e me fala uma coisa, você costuma mandar o quê de lanche pras crianças? Você tem dificuldade nisso? Beleza, até desenrolar. Olha, eu tenho isso aqui. Poxa, que legal. Olha, eu tenho um produto que eu ofereço lancheira saudável pras crianças. Já que você tem essa dificuldade, eu acho que seria ótimo pra você. Mas pra gente entender mais se é o teu momento, vamos pra sessão tal? Legal. Você pode até vender o produto já na hora, dependendo do produto que for, você pode utilizar como venda e nem fazer a sessão estratégica. Mas a sessão estratégica, ela serve mais para acompanhamentos, se você vai vender mentoria. Agora, curso, geralmente você pode até vender já nessa estratégia de se conectar com a pessoa. A questão aqui é você buscar em lugares estratégicos esse público que quer comprar o seu produto. Você vai fazer um movimento. Prosperidade é movimento. Você vai colocar em movimento. Você decidiu, agiu, montou o seu produto, montou sua estratégia, montou o seu plano e agora você entra em movimento. E você vai começar a se conectar com pessoas. Quando eu comecei a fazer essa estratégia, o que eu fiz? Eu conectei o meu Instagram no perfil do meu marido e ele fazia esse primeiro contato com várias mulheres. Ah, você vai fazer 100 contatos. Lembra aquele funil que eu falei do seguro? Você vai mandar mensagem para 100 mulheres, 70 vão te responder, 40 você vai conseguir ter uma conversa para depois 30 ficar interessada, para você levar para a sessão 10, você tomar no show de 3 ou 4, fazer tantas e fechar tantas. Esse é o funil. Com quantas pessoas você vai ter que falar por dia? Eu falava com 100. Eu mandava a média de 100 mensagens. Você só tem que tomar cuidado que se você for Instagram novo, ele pode te bloquear. Mas 40 mensagens por dia passa, tranquilamente. Mas eu mandava 100 porque o meu Instagram ele já estava bem trabalhado. Então eu mandava 100 mensagens por dia. E aí, conforme as pessoas iam respondendo, eu evoluía a conversa e levava para sessão. Eu lembro que eu estava fazendo uma média de 8 reuniões por dia só com essa estratégia. O meu único investimento era em turbinar um post para continuar alimentando, trazendo gente nova que eu não precisasse de repente ficar seguindo, mas se você não quiser colocar o post porque você não tem dinheiro nenhum, você tem que fazer dinheiro, vá você fazer isso primeiro porque vai dar certo, gera dinheiro e faz um post e turbina. No turbinado do Instagram mesmo. Não precisa entender de tráfego pago nesse sentido. Você vai, faz um post e joga no turbinar, que vai dar certo para você captar pessoas, trazer pessoas para o perfil e começar a te seguir. Manda boas-vindas. Então aqui tem duas coisas. Uma é mandar o boas-vindas e desenrolar com essa pessoa que ela já demonstrou interesse no teu produto. E a outra é pescar fora, que é chamado de outbound. Inbound é trabalhar as pessoas que já estão dentro do seu perfil. E outbound é buscar pescar lá fora. Bom, você só não consegue ter resultado com essa estratégia se você não colocá-la em prática. Se você não colocar em prática, você vai continuar do jeito que você tá.
Agora, se você fizer tudo isso que eu te falei, montar a sua sessão estratégica, desenvolver o teu curso, a tua mentoria, fazer os teus contatos inbound, outbound, ter uma mensagem padrão, um script, utilizar o ChatGPT para te ajudar nessas estratégias, nessa narrativa, tudo sempre pedindo para trazer qual é a conexão com gatilhos emocionais, o que gatilha aquela pessoa, qual é a dor daquela pessoa. Eu acabei de ter uma resposta aqui, inclusive, que eu me conectei com uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa famosa, inclusive, mas ela virou e falou assim: você pegou na minha dor. E você falou que você resolve a minha dor. Então eu vou te dar uma oportunidade. Então, assim, se conectar com a dor das pessoas, entender qual é a dor das pessoas e, principalmente, ter dentro do seu perfil elementos que dizem que você é bom para isso. Começar a colocar as provas sociais, os feedbacks dos seus alunos, para as pessoas começarem a ter confiança em você e comprarem o seu produto. Lembrem-se, quando eu comecei essa estratégia, eu tinha 3 depoimentos. E eu utilizei esses 3 depoimentos para a venda. Eu mostrava os depoimentos dentro da sessão estratégica, eu utilizava. Ai, Luana, eu tô travada, não consigo fazer essa sessão estratégica. Tudo bem, já entendemos que tem algo, um padrão que tá te limitando, alguma coisa que tá tentando te deixar paralisada. Se você quiser a minha ajuda, entra aqui embaixo. Também vou deixar um link para você chamar o meu time, que a gente pode fazer uma consultoria para te ajudar a desenvolver essa sua sessão estratégica baseada na minha primeira sessão estratégica. Então eu vou utilizar elementos da minha sessão dentro da tua, que a minha já está validada, e você pode montar a sua. Então eu vou deixar aqui também embaixo um link que você pode chamar o meu time e dizer: olha, eu preciso disso aqui, uma consultoria. No entanto, amanhã eu vou abrir vagas para que você consiga entrar para a comunidade, que você consiga entrar para a mentoria, que você consiga, enfim, saber o que você quer daqui para frente. Por quê? Porque essa é uma primeira estrutura que a gente está fazendo para o seu destravar, como aconteceu comigo. Só que você chegou aqui pelo funil do desafio. O funil do desafio é outra coisa, é escala, é coisa grande, precisa de uma outra estrutura. Isso aqui eu quero te fornecer esse segundo passo, esse segundo degrau. Mas primeiro você precisa destravar aqui. Primeiro você precisa mais gente junto com você, precisa mais depoimentos, mais provas sociais, você precisa se desenrolar e aí partir para esse segundo degrau. Ah, mas quanto tempo leva? Cara, você não precisa subir nesse degrau só quando você já tiver aqui, agora eu tô estruturada, não. Você pode pegar esse degrau aqui e, eu tô fazendo esse funil dar certo, mas eu já tô preparando o meu próximo passo. Eu já tô subindo. Então aqui, você já pode preparar o seu próximo passo, faz dar certo. De repente, mês que vem você já implementa esse outro funil, que esse funil é um funil de escala. Esse aqui, você pode escalar? Sim. Como é que funciona a escala desse funil? Esse funil que eu te dei agora é de social seller. Como é que você escala um funil de social seller? Primeiro, contratando uma social seller para que ela faça os contatos para você e você não fique lá utilizando o seu dia para buscar pessoas fora e dentro. Nesse primeiro momento, faz você. Quando você gerou renda o suficiente, você contrata uma social seller. E aí você põe ela fazendo esses contatos, você ensina essa pessoa. Hoje eu tô até com interesse de montar uma empresa de social seller, porque hoje eu percebi um gap no mercado. O quanto faltam pessoas estruturadas, prontas e assim, engajadas com isso e que façam, né, essa abordagem. Então seria um social seller. Depois vem um SDR. O social seller faz contato, o SDR qualifica para saber se aquela pessoa vai ou não para a sessão, para não perder tempo nem da pessoa nem sua. O SDR qualifica. E aí depois você pode jogar a sessão estratégica para um closer. O closer faz, você não precisa estar à frente fazendo todas. Então assim, você tem um time por trás, social seller, SDR e um closer. Agora imagine se você tem um time de 5 closer, o social seller gerando demanda para você, seus closers atendendo e vendendo a sua mentoria. Então tá entrando dinheiro aqui deste funil. Aí você vai para o outro funil, que é um funil de escala, onde você vai agora implementar outra coisa. Então você consegue colocar energia em outra coisa, porque isso aqui já tá fluindo.
É um empilhamento de funis. E é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa ficar preso a uma ferramenta. Você pode ter várias, porque se no meio do caminho alguma coisa começar a pegar, você não vai ficar no desespero. Você tem outra que tá dando certo. E essa daqui é onde rapidamente você consegue crescer muito mais. Essa é onde você escala, mas essa você precisa de dinheiro investindo em tráfego pago. E essa ferramenta eu vou te ensinar a fazer nos próximos, seja na comunidade, seja na mentoria, ou seja através do meu curso. Então, amanhã eu vou falar mais sobre isso, como você dá o próximo passo. Se você já está decidida a dar o próximo passo, já pode chamar a gente também. Quero dar o próximo passo, que a gente já te leva para explicar a diferença de um de outro. É importante que você saiba o que contempla um, o que não contempla, o que você vai ter mais, o que você está buscando mais, se é crescer no digital, se é crescer na tua mentalidade, se é resolver questões emocionais. Por quê? A minha grande paixão é criar a nova realidade. Hoje, eu não me limitei. Você percebe que as pessoas elas estão cada vez mais se adaptando ao que o mundo está precisando. E é por isso que eu montei o desafio Reset Mental, porque eu estava 100% focada em ajudar pessoas a progredirem as suas mentalidades, resolver seus casamentos, resolver suas vidas pessoais, se livrar da sobrecarga, ter uma vida mais plena, mais saudável, melhor, protagonista da sua vida. E hoje eu tô trazendo o digital também, porque o digital pode ser uma ferramenta que vai desbloquear o seu profissional, o seu financeiro e vai entrar como uma luva. Você pega aí muitos players, Wendel Carvalho, Pablo Marçal, a própria Lila, a Lila Inspira, todos eles falam sobre mentalidade e digital. Mentalidade, não dá para entrar no digital sem a mentalidade adequada, sem você subir os seus degraus, sem você resolver as pendências emocionais que você está carregando, seja com a sua vida, com a sua família de origem, que geralmente vem de lá, seja com situações que estão te drenando a sua energia e que não estão permitindo que você cresça. Então, uma coisa puxa a outra. Quer fluir no digital? Tem que resolver as pendências. Então é por isso que hoje eu resolvi unir todo o meu conhecimento, tanto de mentalidade quanto tudo que eu trouxe. E isso é muito rico, porque eu tô abrindo para você coisas que deram erradas. Eu caí na mão de um monte de curso que não deram certos, de pessoas que viraram e falaram assim, e falavam e prometiam: isso aqui vai te deixar milionário. Comprei vários cursos, inclusive com esse nome, que tinham milionário, e não resolveram absolutamente nada. Você vê muitas promessas falsas aqui dentro. O que é real? Não tem milagre. Tem mão na massa, tem movimento, tem energia, tem decisão, tem ação. Tudo pode ficar mais leve e tranquilo. Imagina aqui, depois que tá tudo funcionando. Você tá lá com o Social Seller, SDR, Closer, atendendo, funil lindo, maravilhoso. Um time de vendas que você tem, o outro funil funcionando perfeitamente bem. Você não precisa mais estar à frente de fazer tudo isso. Tudo tá funcionando e rodando sozinho. Aí sim você pode desfrutar, né? Só que nunca deixe de colocar energia onde você tem que colocar energia. E principalmente, nunca se paralise, continue crescendo. Porque se você não estiver crescendo, você está morrendo. Lembre-se sempre disso. Aqui é crescimento. Chegou num degrau, suba pro próximo, suba pro próximo, suba pro próximo e leve pessoas com você. Transborde na vida de pessoas. O que você vai fazer agora vai transbordar, vai ajudar pessoas. Você vai facilitar a jornada das pessoas que estão com dificuldade. Você vai sair desse ponto A para esse ponto B, eu vou te ajudar a fazer isso. Você vai servir e receber por isso. Então, essa jornada, ela precisa ter inicialmente a decisão, as ações congruentes e parar de focar em coisas que não dão resultado. Porque de repente você fala assim, não, eu preciso de dinheiro e sai. Aí eu pego para vender a mentoria do amiguinho lá, aí eu pego roupa, aí eu pego não sei o que, eu pego não sei o que lá. De repente eu tô vendendo 4, 5 produtos e no final das contas eu não tô focando naquilo que verdadeiramente eu ia construir. Então, assim, a gente toma medidas para resolver coisas rápidas,
mas a gente é alinhado, a gente tem um plano, a gente sabe onde a gente quer chegar, não perde energia no meio do caminho. Por isso que é importante você desenhar a vida do seu sonho primeiro, para depois depois ir abrindo o como, as possibilidades que vão abrindo, e aí você vai percebendo, é assim que eu vou fazer para chegar aqui. Não é pegando 1 milhão de coisas para vender que eu vou chegar aqui nessa vida aqui, é isso aqui. Só que eu vou fazendo isso aqui e eu não vou deixar de fazer isso aqui, que isso aqui tá sendo meu ganha-pão nesse momento, até eu atingir isso aqui, quando eu atingir isso aqui, eu largo isso aqui. Então, tem que ter um plano. Esse plano é fundamental agora. E é ele que eu tô dizendo para você sentar e desenhar esse plano. Mas mais do que isso, hoje você tem, além desse plano para desenhar, a sua sessão estratégica, melhorar o teu Instagram, fazer o teu primeiro post, teu primeiro carrossel, e além de tudo, tendo tudo isso pronto, você já consegue ir outbound e no inbound receber pessoas e levar para essa sessão estratégica. Hoje, você já consegue vender. Quantas vendas você vai fazer até o final de semana? Coloca essa meta para você. Com quantas vendas? Eu não desisto enquanto não fizer 3 vendas até o final de semana. E faça como eu fiz. Se for necessário, eu faço de 8 a 10 reuniões por dia, mas eu não vou ficar sem vender. Naquela primeira semana eu destravei muita coisa. E é isso que eu quero que você faça também. Destrave muita coisa aí em você. E me traga seus feedbacks, que é muito importante eu saber que você está crescendo, que você está conseguindo, que você está destravando e que as coisas estão fluindo, que você está pronta para o próximo passo. E o próximo passo, você já sabe que você tem que dar. Decisão e ação. Então, até amanhã. Amanhã a gente vai falar mais sobre estratégias digitais e a gente vai falar também em como dar próximos passos, alinhado com todo esse plano que você está desenhando. Chegamos na nossa última aula desse desafio, dessa jornada. Acredito que você tenha aí despertado para várias situações na sua vida. Então, só dando uma recapitulada, entendemos que tomar o protagonismo da vida e ter autorresponsabilidade sobre tudo o que acontece vai mudar completamente a nossa vida. Enquanto você se posicionar como a vítima de alguém, de um vilão, de algo, de alguma situação, você cria mais situações para isso acontecer. No momento que você se posiciona como protagonista, perguntando o que em mim, como resolutiva, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, melhorar, avançar, qual é a minha parte, a minha responsabilidade. 1, você cresce. 2, você se torna frequência que impacta pessoas e você vai abrindo possibilidades para cima e novas oportunidades na sua vida em todas as áreas. Então, é o teu posicionamento, só que sair disso é desconfortável, porque é a zona de conforto. Muitas vezes é aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Então, assim, pega exemplos, né, bobinhos, mas que, por exemplo, hoje de manhã eu estava editando um vídeo. Eu estou muito acostumada com CapCut. Eu só edito meus vídeos no CapCut. E aí eu fui testar a edição do Edit, que é um aplicativo do Instagram, até para ver em relação a funcionamento, se editando dentro do próprio aplicativo do Instagram, como funciona as entregas. Eu fui fazer o teste e aí eu fui editar. Gente, eu levei o triplo de tempo e aí eu voltei pro CapCut, ou seja, é um padrão, o meu padrão já é o meu automático, eu já faço muito bem pelo CapCut. Fazer pelo Edit foi sair da zona de conforto e foi desconfortável, porque eu levei mais tempo, porque eu não sabia mexer, porque eu tinha que ficar procurando, buscando. E a nossa mente, ela funciona dessa forma. O teu piloto automático é fazer mais do mesmo, é reclamar de alguém, é encontrar respostas que você está acostumada a obter, e fazer o diferente é o desconfortável. Eu entreguei muito conteúdo durante esses dias e eu não tive nenhum tipo de problema em entregar muito conteúdo, porque eu queria realmente mudar a sua mentalidade, fazer você despertar que a grande virada na sua vida não é sobre oportunidades que vão, é você criar as oportunidades. É você criar essas oportunidades que vão se abrindo quando você decide a vida que você quer viver, que você não abre mão de viver.
Ou seja, quando você decide e fala assim, eu não abro mão de viver isso aqui na minha vida, as possibilidades vão se abrindo no meio do caminho. E aí você vai tendo ciência do que você tem que buscar. E tenha em mente, você precisa investir. Investir em você, investir em pessoas que já alcançaram. Toda vez que você investe, você encurta o prazo. Ou seja, quando eu estava lá atrás, comecei no digital e eu levei 1 ano e meio para começar a dar certo. Se eu tivesse investido nesse mentor que me entregou essa estratégia que eu entreguei ontem para vocês, no primeiro mês, eu tinha ficado 1 ano e meio lucrando a mais do que eu fiquei. Contabiliza isso em dinheiro, o quanto isso representa. Só que a nossa resistência às vezes fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro, não, eu vou me atrapalhar, eu não consigo pagar isso agora, não, eu não posso. Só que você precisa de pessoas que estão acima de você para te guiar e encurtar o teu time. Tempo é dinheiro. Se você tem uma mentalidade assertiva, sabendo que eu vou pagar essa pessoa, mas aqui vai me encurtar esse tempo, e isso vai se pagar no meio do caminho, então eu vou fazer o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer agora para abrir possibilidades para eu entrar nesse curso, nessa mentoria, nessa comunidade, o que for? O que eu preciso fazer nesse momento? O que eu preciso buscar? Tá? Então aqui vai a minha energia nesse momento para eu encurtar o meu prazo, para eu não ficar batendo cabeça. Agora, você entendeu que basicamente o que acontece na vida de todo mundo tem algumas situações lá na infância que a gente nunca imagina, porque eu, por exemplo, tive uma infância maravilhosa, fui muito amada, muito querida e mesmo assim 5 feridas emocionais. As 5. Toda traumatizada por dentro e nem imaginava. Aliás, muito pelo contrário. O que eu sempre disse foi, imagina, minha infância foi maravilhosa. Não tenho traumas. Só que a gente acha que a gente não tem traumas. Só que quando a gente é criança, a gente sente o abandono, a gente sente a rejeição, e aquilo não precisa ser um trauma, não precisa ter sido abusada, não precisa ter sido alguém espancada, não precisa ter batido, não precisa ter nada disso. Só da criança ter aquela sensação, o subconsciente registrou. E aí ela vem praticando a mesma coisa sem perceber, agindo como a criança ferida dela, mesmo num corpo de adulta. E todas as vezes eu dizia, não, o problema não sou eu tenho certeza que não sou eu. Eu me via como a certa das situações. E eu sempre apontava, essa pessoa é difícil, isso aqui tá errado, eu não sou vista, eu não tô sendo valorizada, eu faço tudo. Só que eu não olhava para mim, para minha postura interna, e era isso. Só que, gente, é difícil. Eu não queria usar essa palavra, porque é uma crença, né? É uma crença. Vamos lá. Se fosse lei, era válido para todas as pessoas do mundo. Tem alguma pessoa do mundo que pode não achar difícil quebrar padrões? Sim! Com toda certeza, no meio dos 8 bilhões de pessoas, tem alguém que pode falar, eu quebro facinho os meus padrões. Para mim, não foi. Foi difícil. No mínimo desafiador. Sair da zona de conforto é bem desconfortável. Fazer o diferente, ao invés de você reagir, ao invés de você gritar, ao invés de você se posicionar internamente como vítima, contar uma história pra você, agir diferente, saber como se portar no momento que acontece isso, é o que vai te levar aonde você quer na sua vida de sonhos, é o que vai resolver tudo, é o protagonismo. Só que sustenta isso. Se você não tem apoio, aposto contigo. Gente, quantas pessoas compram esse desafio? Algumas fazem uma aula, algumas nunca abriram o desafio. Nunca. Elas querem, você percebe que elas querem algo para mudar de vida. Você percebe, elas dão um passo. Entra pro desafio. Sustentar, voltar todos os dias, assistir aula, escrever, praticar, decidir. Fazer os exercícios que são propostos.
Esse é o desafiador. Só que a maioria das pessoas não sustentam quando não tem um apoio, alguém. Esse conteúdo eu precisei assistir inúmeras vezes. E olha que era algo que eu amava, e era algo que eu entendia, e era algo que eu mergulhava. Eu voltava para estaca zero, todas as vezes. Voltava para estaca zero, qualquer coisa que acontecia era motivo para eu voltar para estaca zero. Eu me distraía. Distrações. Eu mergulhava no estudo e de repente eu me distraía. Me distraía no cansaço, me distraía num final de semana fazer alguma coisa, me distraía nos desentendimentos que eu tive com o meu marido, me distraía no meu vitimismo, em chorar e em viver aquela situação desconfortável, eu me distraía no meu caos, eu me distraía. Tudo, a mente, ela sabe perfeitamente onde ela te mantém presa, fazendo mais do mesmo. Ela sabe. Não sou eu quem sabe. Não sou eu quem sei, é a sua mente. Ela sabe o seu ponto fraco. E ela vai tentar te dizer isso. Fica aí. Isso aí é o conhecido. Então, tudo começa nas feridas emocionais, quando você cresce, corpo de adulta, e no final das contas, mina a sua autoestima. Porque toda ferida emocional vai corromper a autoestima. E isso vai fragilizar a sua autoimagem. Sua autoimagem vai ficar debilitada. Você não vai se ver tão forte, tão potente, tão boa nas coisas por conta da autoestima. Minada por conta das feridas emocionais que fazem você viver conflitos. E muita gente, às vezes, pode até falar assim, cara, eu sou muito boa no meu profissional e no relacionamento. Eu cruzo com várias mulheres assim, e isso foi uma das coisas que aconteceram na minha vida. Eu achava que eu tinha controle, porque eu tomava uma decisão, eu quero isso, eu fazia acontecer. Por quê? Porque estava na minha mão fazer acontecer. Agora, quando falava sobre relacionamento, envolvia uma outra pessoa. E eu sempre falava assim, não depende só de mim. E hoje eu sei que depende exclusivamente de mim. Sou eu que estou decidindo. E por isso tem uma jornada. As crenças que você cria em todos esses processos, todo esse processo de ferida emocional, autoestima baixa, autoimagem, traumas vividos, aí chega as pessoas colaborativas que vão tentando colaborar e fazer você... É isso mesmo, é esse caos mesmo, é isso aqui, é difícil, eu não consigo. Todas as crenças que você criou, elas estão aí. E o trabalho agora não é simplesmente cortar essas crenças, não tem como. A gente tem que aprender a conviver com elas, entender onde estão esses monstros, esses padrões aí que estão limitando a gente e simplesmente saber como dominar pra gente não se deixar levar pela reatividade, pelas crenças, pelas limitações, pelo padrão, pela dependência emocional. A gente precisa ter um piloto automático no modo protagonismo. Isso faz toda a diferença, é isso que faz você dar certo em tudo. Seja no seu CLT, seja no negócio que você vai empreender, seja no negócio digital, seja na sua maternidade, no seu relacionamento ou qualquer outra coisa. Ativar o modo protagonismo e se responsabilizar por tudo na sua vida é o que vai mudar a sua vida por completo. Se você não entendeu isso ainda, sugiro você voltar e assistir tudo de novo. Esse desafio ele tem duração de 30 dias para você acessar. Algumas pessoas compraram a extensão dele para ter 3 meses de acesso. E eu continuo te garantindo. Por anos eu tive que estudar e reestudar. E hoje eu tenho um programa de acompanhamento justamente porque eu sei o quanto é importante. Porque no meio da dor, você se vê sozinho, sem saber o que eu tenho que fazer. Eu já sei o conteúdo, já conheço o conteúdo, mas não tô conseguindo agir diferente. Eu não tô conseguindo agir diferente. É bem isso que acontece. Então, se você tá realmente decidida a acabar com qualquer dor que você tenha nesse momento, seja falta, escassez, falta de dinheiro, falta de sobrecarga, falta de ânimo, cansaço, brigas, desentendimentos, relacionamentos frustrados, falta de relacionamento, o tempo passando e você vendo o relógio biológico passar,
e as coisas não acontecendo na sua vida, se você está frustrada com o que você vive hoje no seu profissional, essa é a grande oportunidade de você tomar o protagonismo. Você já sabe tudo isso. Agora, sustentar é outra história. Eu te entreguei muito conteúdo, só que eu tenho muito mais dentro da mentoria, dentro da comunidade, dentro do curso, dentro dos meus conteúdos. Eu te dei essas pílulas para você ter contato e saber. Você é a solução de tudo. Você é a solução de tudo. Só que você precisa decidir. Decidir e sustentar, que é a parte mais difícil. Decidir, a gente decide, a gente faz a inscrição na academia, a gente faz a inscrição no curso Reset Mental, ir todo dia é outros 500. Assistir é outros 500. Praticar é outros 500. E fazer isso diariamente, principalmente quando você é testada e os testes aparecem, são outros 500. É exatamente por esse motivo que eu tenho o programa de mentoria, eu tenho a comunidade, eu tenho o curso para você bancar. E dentro desses programas, eu vou ajudar você a se posicionar, mentalidade diferente, protagonismo, para você fluir em todas as áreas. E eu te ajudo a você crescer também no digital, com todas as estratégias. E aqui dentro desse programa, eu te entreguei uma estratégia, que é o que funciona e continua funcionando para mim até hoje. E que eu te digo e te afirmo, se você falar agora, eu não consigo entrar para a mentoria porque eu não tenho dinheiro, é porque você está decidido a não fazer nada, você está conformada a não fazer nada, porque eu te dei a estratégia ontem e você consegue gerar dinheiro até a próxima sexta-feira. Portanto, se você não der o seu passo, significa que você está dando vazão para a sua zona de conforto, para o seu padrão limitante, porque a estratégia está aí. Basta você botar em prática, você fazer acontecer, decidir fazer acontecer. Todas as desculpas e justificativas servem para você continuar fazendo mais do mesmo. Eu te entreguei uma estratégia que continua funcionando diariamente, para mim. Que foi o que me destravou. No dia que eu decidi. Agora tem que ver se você tá decidida mesmo ou se você realmente ficou fogo de palha. Gostei, me empolguei, uau! Mas na hora de bancar e sustentar, volta para trás. Ah, não é o momento. Deixa lá para frente. Daqui a um mês talvez. Eu quero te chacoalhar. Te chacoalhar já que você teve contato com um conteúdo tão forte. Tá na sua mão fazer o diferente e continuar para você sustentar e não voltar atrás. Eu vou deixar aqui embaixo, de novo, o link para você falar com o meu time. Você vai chegar no meu time e a gente vai fazer uma reunião para te explicar valores da mentoria, valores da comunidade, valores de curso para você decidir. Você só precisa ter a decisão. Eu não vou deixar de olhar para mim. Eu sou a minha prioridade, até porque você já sabe, né? Que se você não fizer isso, o comando que você tá dando é: não sou tão importante assim, não preciso cuidar de mim, não preciso cuidar da minha mente. Só que é a sua mente que tá criando a sua realidade. Se você não cuidar da sua mente, o padrão limitante cuida. Então, se você já entendeu, aqui embaixo tem o link para você falar com o meu time, para a gente agendar uma reunião, seja comigo, seja com os meus especialistas, e aí a gente vai te explicar. Para você escolher o melhor plano que se adapta dentro do teu momento. Mas não pare, não desista. Não desista. Tá na sua mão fazer o diferente. Além disso, eu tô deixando aqui embaixo também um formulário de avaliação de todo o conteúdo que você recebeu para você dar uma nota, para você me falar o quanto você evoluiu, onde você teve mais dificuldade. Eu quero saber até para melhorar o conteúdo para as próximas pessoas também. E, por favor, peço a tua participação. E estou deixando também um link do Grupo VIP. O Grupo VIP serve para você ter acesso a todas as aulas, né? Tudo que eu for fazendo, lá, quem tiver no Grupo VIP vai ter acesso. Então, aula ao vivo, evento presencial, todos os eventos que eu for fazer e que, óbvio, todos os eventos que eu faço trazem muito valor. Então, para você que quer continuar essa jornada, entra no Grupo VIP, independente de você seguir ou não a jornada de trabalhar a sua mente, entra no Grupo VIP e acompanhe todos os eventos que são oferecidos por mim, tá bom? Eu espero que você tenha
aproveitado esse conteúdo tão valioso. Eu espero que você tenha posto em prática. Eu espero que você já esteja se vendo de forma diferente, como uma mulher que pode fazer, que vai fazer, que é capaz de fazer, que tá tudo na sua mão. Eu espero que você já tenha se posicionado na vida e pra você mesma, na frente do espelho, se olhado e visto o quanto você é capaz, o quanto você é merecedora, o quanto a promessa é pra você. O quanto é pra você. Quanto você tem a chama de mudar absolutamente tudo. Eu estou aqui, espero realmente que você tenha avançado nesses dias, colocado em prática, já colocado seu produto digital aí para rolar, mudado situações aí na sua vida, que mude ainda muito mais. E eu te espero do outro lado para sustentar ainda mais o teu processo de crescimento, a subida dos seus degraus. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança e sucesso na sua jornada.